Você entendeu? Quando você tem uma relação espiritual com Deus, você vê mais do que simplesmente coisas humanas. Entendi. Você vê o mundo espiritual por trás daquilo. Seja o mundo espiritual do bem, falei, o Espírito Santo usando um pregador para falar de Jesus para mim, seja o mundo do mal, o diabo tomando um ditador para promover uma carnificina. Entendi. Isso não retira a responsabilidade humana. Nós não somos marionetes na mão do sagrado. O pregador está sendo usado pelo Espírito Santo, mas ele tem a liberdade dele. O cara do mal, ele está sendo usado pelo mal, mas ele aceitou o mal. Ninguém é marionete. Então aqui, o dragão é ao mesmo tempo o diabo e é ao mesmo tempo Roma, que o diabo estava usando para perseguir a igreja, para perseguir a mulher, para perseguir o povo de Deus. Aí diz que quando o dragão tentou devorar a criança foi arrebatada. O Apocalipse fala que a criança foi arrebatada e foi até o trono de Deus. E quando a criança foi ao trono de Deus, o que aconteceu? Aquela mesma mulher, ela fugiu para o deserto. Então olha a cena. Aqui está a mulher, ela dá a luz ao bebê, o dragão quer devorar o bebê, não consegue porque o bebê é arrebatado para o céu. A mulher foge para o deserto e o dragão vai para o céu atrás do bebê. Só que quando o dragão chega no céu, ele dá com burros na água. Porque ele chega no céu e não é um bebê que vem recebê-lo, é Miguel. Opa! Miguel e seus anjos vieram pelejar. E olha o que diz aqui a Bíblia. Que derrotou... Que derrotou o dragão. Estourou um terço do céu, né? Exatamente. Lembra que o dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu? Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá fazendo uma ligação com a serpente Bingo! do pecado Exatamente. original. E olha que interessante, se a gente lembrar do pecado original, a gente lembra três coisas que estão ligadas aqui. A Bíblia, ela conversa. Essa intertextualidade, a Bíblia, os capítulos conversam. Lá no Éden, você tinha uma mulher. Certo. E uma serpente. A serpente falou com a mulher, vocês serão iguais a Deus. Não foi o que a serpente falou? Se comer do fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Interessante que aqui, o ser que combate a serpente no céu e a expulsa, chama-se Miguel. Sabe o que significa Miguel? Não. É um nome em hebraico. Mi, em hebraico, é quem. Mi pode ser quem ou de onde, mas aqui no caso é quem. Então, Mi-ra-el. Quem é como Deus? Que é uma pergunta retórica. Ninguém. Entendi. Miguel significa em hebraico, Mi-ra-el, ninguém é como Deus. Porque seria uma resposta para seria uma resposta para o Lúcifer, para a serpente. Essa passagem, o nome Miguel, desmente a fala da serpente. Vocês serão iguais a Deus. Não, Exato. ninguém é como Deus. Quem é como Deus? E mais, lá ele prometeu, eu colocarei inimizade entre você e a descendência da serpente. Entre o seu descendente, Eva, e a serpente. Qual? O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos ler primeiro o texto de Gênesis, capítulo 3, onde Deus falou essa promessa para Eva logo depois da queda. Isso aqui é lindo, porque Eva foi a primeira a comer do fruto, depois que Adão comeu. Então, como ela comeu do fruto, Deus deu uma esperança. Deus falou o seguinte, Eva, você comeu do fruto, mas será do ventre de uma mulher que virá a salvação. Por isso que o nome Eva significa em hebraico Ava, aquela que traz a vida. Ah, é? Olha que interessante. Aquela que trouxe a desgraceira, porque ela comeu primeiro do fruto, ela também vai trazer a vida. E Deus prometeu para ela assim, olha... Só ler aqui, ó. Porém, inimizade... Quando Deus falou para a serpente, que é o dragão. Porém, inimizade entre você e a mulher. Porém, inimizade entre você e a mulher. Mulher é povo de Deus. O dragão está durante toda a história tentando destruir a mulher, que é o povo de Deus. Entre a sua descendência... De quem? De Eva. Perdão, entre a sua descendência da serpente. E o descendente dela, da mulher. Tá falando de Cristo? De Cristo. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, serpente, eu vou colocar inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher. Esse vai ferir o calcanhar. Aí aqui eu vou entrar num ponto polêmico. Então, Cristo pisa na cabeça, mas tem o calcanhar? Por que o calcanhar? O diabo feriu Cristo na cruz. Ah, tá. Mas a vitória final... É de Cristo. Mas ele feriu o calcanhar. Ele feriu o calcanhar e no encalço do outro. Sabe? Fala de Dan, que é aquele que fica no encalço dos outros. Então a gente vê um retrato claro entre isso aqui e Apocalipse capítulo 12. Entendi. Agora a serpente é expulsa do céu. Ela é expulsa. E quando ela é expulsa, tem uma vitória no céu. A galera grita, comemora. E fala assim, agora... Aí fala assim, olha...
Ele foi atirado para a terra, ele e seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante de dia e de noite. Foi expulso. Foi expulso. Aí a Bíblia termina dizendo assim: quando o dragão... por isso, celebrem, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos recapitular tudo que a gente viu até aqui? Sim. Nós falamos de 7 igrejas, 7 cartas. 7 cartas que representam a história da igreja da época de João até a volta de Jesus, que é em Laodiceia. Certo. Falamos de 7 selos, que são sinais da volta de Jesus, das dores de parto que aconteceu desde a época de Jesus, desde a época de João até a volta de Jesus. Falamos de 7 trombetas, que são as warnings, como é que fala? Os avisos. Os avisos de Deus ao longo da história até a volta de Jesus. E agora, uma súmula do grande conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Quando o diabo peleja com... E olha que interessante, ele briga no céu e reverbera na terra, né? Ele briga com Miguel E e reverbera na terra. Por que reverbera na terra? Quando ele desce para a terra com fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele traz o conflito do céu para a terra. Entendi. Você entendeu? E como no céu ele tentou enfrentar Miguel com seus anjos, na terra ele tenta enfrentar o povo de Deus com aqueles que aceitam participar do reino dele. Então, nós estamos num grande conflito, nós estamos numa guerra espiritual entre as forças do bem e do mal, e os dois lados querem você e a mim. E, gente, isso que tá falando muito sério.